Olha a bola, Maria! Um podcast de bola branca de futebol feminino. Bem-vindos ao Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença. O meu nome é Inês Braga Sampaio e estou aqui com a coordenadora técnica do futebol feminino do Futebol Clube do Porto, Joana Oliveira. Bem-vinda. Obrigada. E obrigada por se juntar a nós. A Joana começou este trabalho agora no início da temporada passada. Entretanto, o Futebol Clube do Porto conquistou com distinção a subida à segunda divisão. Qual é a avaliação da última época? Bom, uma época muito positiva. Estávamos a partir do princípio do projeto, não é? Daquele do início. Criou-se um bom plantel que dava para responder a todas as necessidades daquilo que seria a época na terceira divisão e conseguimos de forma invicta ganhar o campeonato e subir de divisão, que era esse o objetivo principal. Tiveram agora várias entradas, várias saídas também no verão, e já vamos entrar em maior detalhe, mas este plantel parece formado já a pensar numa eventual subida também, não apenas, mas também a pensar numa eventual subida à Primeira Liga, porque tem vários jogadores que em princípio estariam já prontas para competir num patamar superior, mas também que estão prontas para ser desenvolvidas, ou seja, e também para objetivos mais ambiciosos. Foi por aí que pensaram, ou seja, construir este plantel assim, desta forma? Estão prontas para competir agora, mas também podem competir mais à frente? Exato. Entrar na segunda divisão obriga obviamente a uma reformulação daquilo que é o plantel e daquilo que são as nossas necessidades. Houve, tal como a época passada, um investimento a pensar sempre no futuro. Houve atletas que recolocamos na equipa B na ótica de fazerem a sua continuidade e continuarem a contribuir para a evolução do Futebol Clube do Porto. Houve atletas que fomos buscar de seleções nacionais jovens que se foram distinguindo e que com 21, 22 anos nós acreditamos que podem fazer a passagem para a época seguinte e disputando a Liga BPI. Houve também uma aposta em atletas com outra experiência que nos possam dar outra tranquilidade dentro de campo, outra maturidade, que sentimos que era importante para o equilíbrio destas duas junções, ou seja, atletas jovens e atletas de maturidade. Por partes, ou seja, neste sentido da juventude com talento para mais, entre aspas, é impossível não falar aqui de 3 nomes, em especial a Maria Ferreira, ex-Sporting, a Maria Negrão, ex-Braga, a Alice Reto, que vem do Atlético de Madrid e que na altura, quando foi para o Atlético de Madrid, era alvo de grande cobiça até de outros clubes europeus. A Lara Filipe também, por exemplo, vinda do Braga. Ou seja, isto entra na pergunta anterior, mas como é que se chama estas jogadoras que certamente têm ambição de jogar ao mais alto nível e que sabem que têm essa capacidade para uma segunda divisão? Muito através das condições, daquilo que fazê-las acreditar no projeto, fazê-las acreditar no clube e fazê-las acreditar, acima de tudo, que estão envolvidas na evolução do futebol feminino em Portugal, porque é isso que o Futebol Clube do Porto, acima de tudo, também tem como objetivo. Não são só os objetivos em termos de resultados desportivos, em termos de campeonato, mas aquilo que nós queremos desenvolver. E acho que vai muito das condições que oferecemos a todos os níveis, do facto de elas poderem ser profissionais na segunda divisão, dos departamentos que têm disponíveis para elas sentirem o profissionalismo ao mais alto nível, e dessa forma acredito que é isso que também as convence, e acreditar muito naquilo que será o futuro do clube. Ou seja, elas entrarem agora porque acreditam que daqui a 2 ou 3 épocas cá estarão, continuarão a evoluir e que poderão ter mais títulos e mais objetivos alcançados. Ou seja, poderão lutar por títulos. Exatamente. E a marca Futebol Clube do Porto também ajuda, porque algumas delas até disseram: eu sou portista, sempre sonhei jogar no Porto. Isso também é um fator na hora de as convencer? Sim, não é um fator de contratação, obviamente, mas na hora de convencer, às vezes umas são mais fáceis do que outras, porque sim, existe essa ambição, existe esse sonho de pequenina, como algumas dizem, existe também aquela questão de que foi um interregno durante muitos anos o Futebol Clube do Porto criar futebol feminino,
e quando abordamos algumas atletas é um bocadinho mais fácil, elas dizendo isto é o meu sonho, independentemente do que aconteça no futuro, eu agora quero jogar no Futebol Clube do Porto. Também há, por outro lado, jogadoras, como por exemplo a Bruna Gomes, que já vêm de um espaço de sub-17, sub-19 dentro do clube. Ou seja, como é que está a correr esta integração da formação no feminino no clube e depois essa comunicação com a equipa principal? Ou seja, independentemente da reformulação que existe nos plantéis da equipa sénior, as jogadoras que nós vamos contratar, as jogadoras que vão acabar por sair para outros projetos esportivos, a aposta na formação tem que ser um dos nossos objetivos. A Bruna Gomes, assim como a Raquel, que também fez a apresentação com a equipa sénior, foi uma premiação do trabalho delas, do esforço delas e do empenho durante uma época desportiva, que foi atípica para o Futebol Clube do Porto por várias razões, principalmente a equipa sub-19, e isto também é para lhes criar o compromisso e a responsabilidade de que elas têm que trabalhar e têm que chegar aqui. Mas também existe essa aposta da nossa parte, enquanto estrutura, acreditamos que este é o futuro, que investir na nossa formação tem muito mais frutos e muito mais resultados daqui a uns anos, e que queremos temos que ir buscar menos jogadoras e investir mais nas jogadoras que estão aqui dentro. Ou seja, é um objetivo investir na formação, ter esse canal sempre aberto para a equipa A. Sim, principalmente depois deste passo que demos esta época desportiva, que criamos todos os escalões sobre a nossa coordenação, desde sub-9 até ao projeto sub-19 equipa B, ou seja, criar-lhes uma linha de caminho dentro da nossa metodologia de treino, dentro da nossa metodologia de jogo, com os nossos treinadores que acreditamos que de forma pedagógica e formativa podem criar uma jogadora a Porto, dentro daquele perfil que nós idealizamos para cada posição. Há um perfil geral? Existe um perfil geral e um perfil por posição. Características mais pessoais ou daquilo que queremos do perfil delas e depois características mais técnicas daquilo que achamos que faz parte de cada posição. Mas existe, obviamente, um perfil geral e acabo por também falar um bocadinho daquele perfil que é o nosso querido Jorge Costa, que queremos uma jogadora que nos faça lembrar o Jorge Costa em todas as posições, ou seja, queremos uma avançada que lute como se fosse uma defesa, como queremos uma defesa que lute para depois fazer os golos como uma avançada, mas queremos muito isto, esta mística, esta vontade, este querer e de que nós nunca estamos satisfeitos com um resultado menos positivo, mesmo que às vezes a derrota não interesse, porque já ganhamos na primeira mão X0 ou outro resultado, ou mesmo que o empate seja suficiente, nós queremos criar uma jogadora em que a derrota não nos agrada, em qualquer circunstância. Aliás, até posso contar uma coisa curiosa. Sim, sim. Esta semana, acho que foi na quinta-feira, estava na formação e eu vou acompanhando a formação e há um momento em que as sub-17 saem do treino e uma das atletas cumprimenta-me e está claramente chateada, é visível, e eu lhe digo, então, estás chateada? Ela, estou chateada porque perdi. E eu comecei-me a rir e disse, olha, fico feliz por estar chateada porque perdeste, isso significa que nós estamos a passar bem a mensagem. E depois logo de seguida passa uma atleta e ela vinha-se a rir e disse, ganhaste? E ela, não, fiquei em segundo. Eu disse, então perdeste. E ela assim, exato, eu disse, pronto, então não fiques feliz porque perdeste. Segundo lugar é a mesma coisa que ficar em último. E é isto que nós temos que passar, esta ambição pela vitória, este querer, esta raça de lutar até ao fim e querer sempre mais e melhor. Portanto, esse é o perfil genérico que nós queremos nas nossas atletas e depois vai variando, obviamente, por posição, o que é que cada uma tem que revelar, mais segurança, mais tranquilidade, mais criatividade, isso depois depende de cada posição. Também há uma intenção de formar treinadoras. Uhum. Como é que fazem isso? Primeiro, é difícil, temos muito essa ideia e também passa muito por aquilo que são os nossos objetivos na evolução do futebol feminino, naquele contributo que o Futebol Clube do Porto quer dar, que é investir na treinadora. Não é fácil encontrar, até porque existe um número mais reduzido de treinadoras e não é fácil encontrar treinadoras que vão encontrar aquilo que nós queremos, mas existe muito essa procura. Aliás, temos a Beatriz Magalhães que está nas sub-9, sub-11, que é uma treinadora que nós acreditamos que possamos trabalhar e que ela possa, se calhar, crescer aqui connosco e ser formada na nossa formação para um dia ter os seus resultados em termos mais individuais. E se calhar um dia treinar a equipa principal? E se calhar um dia treinar a equipa principal. Sem desprimor, naturalmente, ao atual treinador. Passando
aliás, vamos continuar nessa área. Que áreas ou que funções estão sob a égide da Joana como coordenadora técnica? Ou seja, no fundo, o que eu faço é a ligação a todos os departamentos que obviamente estão introduzidos daquilo que é o planeamento da formação feminina. Eu faço a ligação ao departamento de saúde, que tem inserido a psicologia, na área mais médica também, e depois a área da performance, que também tem inserida, ou melhor, a área da saúde tem inserida a área da nutrição e a área da performance inserida a área da psicologia. E depois faço a ligação com isto tudo, para percebermos também o que é que nós queremos trazer para a formação, onde é que nós podemos encontrar soluções aos constrangimentos que vão aparecendo. Depois, na área mais técnica, eu faço a ligação toda aos treinadores, ou seja, faço a revisão toda daquilo que é o treino que eles aplicam. Existe uma metodologia de treino que foi passada, que eles devem ir de encontro a isso, e vou fazendo esta gestão diariamente com eles. Temos reuniões que vamos ajustando plantéis, ajustando fases de desenvolvimento, que é uma das características que eu acho que se destaca mais no futebol feminino, é termos muitas atletas com idades diferentes dentro dos mesmos escalões. Ou seja, na equipa sub-19 nós temos atletas de 19 como temos atletas de 14. Portanto, estas reuniões que eu vou tendo com eles vai sendo perceber em que fase de desenvolvimento é que a atleta se encontra, pensando sempre no futuro da atleta, mas também pensando sempre no futuro do Futebol Clube do Porto. Ou seja, nós queremos ganhar em todas as competições, mas essa não é a prioridade. Ou seja, estamos a olhar para aquela atleta, por mais que ela seja a melhor atleta ou uma das melhores jogadoras dentro das sub-17, se lá está a fazer a sua estagnação em termos de futuro, nós vamos passá-la para a sub-19, ajustá-la a outra fase de desenvolvimento, outro tipo de competição, outro tipo de exigência, e para ela conseguir crescer. Ou seja, mesmo que isso possa eventualmente prejudicar a equipa, no fundo estão focados mais no desenvolvimento. Sim, é um processo que tem que ser centrado na atleta e não centrado naquilo que é o coletivo. Nós temos que pensar na atleta como uma atleta individual que tem que perceber, obviamente, de todo o coletivo, de tudo aquilo que está inerente a ser jogadora de futebol, mas temos que pensar nela num futuro, onde é que ela se vai encaixar agora de forma a crescer e a chegar à próxima etapa de desenvolvimento, para que depois um dia possa chegar à equipa sénior do Futebol Clube do Porto. E na equipa sénior do Futebol Clube do Porto encontrará algumas vozes de comando, com certeza. Já no ano passado tinham a Cláudia Lima como capitã. Este ano acrescentaram mais algumas jogadoras mais experientes e com experiência de Primeira Liga também no balneário, a Tatiana Beleza, a Mariana Azevedo, a Cristina Ferreira. Lá está, a Cláudia Lima também. Com o subir do nível também sobe a necessidade de ter estas jogadoras para equilibrar o plantel, até a nível emocional. Sim, acho que um dos principais motivos, obviamente que a parte técnica ou tática está sempre inerente à qualidade de uma jogadora, mas existe muito essa necessidade de equilibrar o plantel em termos emocionais. Ou seja, jogar pelo Futebol Clube do Porto não é fácil, é exigente, exige responsabilidade. Elas sabem que vão ser escrutinadas em todos os momentos, mas trazer estas atletas que, no momento em que me acontece este fim de semana, temos a Mariana aos 80 minutos a dizer à equipa: calma, estamos a ganhar, isso faz-nos ganhar jogos. Portanto, quando nós pensamos nestas atletas que têm outra experiência, que trazem outra maturidade, a Mariana vem de jogar um jogo da Liga dos Campeões, uma eliminatória da Liga dos Campeões pelo Sporting de Braga. Ou seja, exatamente, é internacional portuguesa. Exatamente, ou seja, são atletas que trazem uma experiência que nós não tínhamos e temos necessidade de ter, porque o jogo também se ganha nesses momentos. Uma dessas vozes teria sido também a Jaci Vasconcelos, que se retirou porque foi descoberta uma doença que impossibilita a prática do futebol, sem querer entrar no foro pessoal da jogadora, naturalmente. Como é que será possível perceber um pouco melhor como foi a cronologia do que sucedeu, ou seja, como é que isto se passou? Acima de tudo, temos de tratar a atleta como um ser humano e não como uma máquina de trabalho. A Jaci tinha um objetivo muito claro, que era o objetivo de todos nós, que era contribuir para a equipa e da forma que poderia, e integrar-se ao projeto de Futebol Clube do Porto, por os motivos que a Jaci revelou, e achamos que não fazia sentido para as duas partes a sua continuidade, porque seria prejudicial para aquilo que seria a sua saúde e o seu futuro enquanto ser humano.
e de uma forma muito cordial e correta já se despediu-se daquilo que é o Clube do Coração e que também era um sonho de criança poder jogar com as cores do Futebol Clube do Porto. Exato, mas foi um problema já descoberto quando ela estava no clube, certo? Sim. Já se, obviamente, passou por todos os procedimentos médicos, inscreveu-se. Houve ali um determinado momento da pré-época que tivemos que analisar mais a fundo todos os parâmetros daquilo que se estava a passar e percebeu-se que este era o melhor fim. Como é que agora colmataram esta saída que é inesperada, naturalmente? Colmataram, não colmataram? Como é que fizeram? Falamos internamente, percebemos as condições, percebemos quais eram as necessidades, colmatamos com os atletas que temos, com aquilo que temos. Obviamente que o pé esquerdo da Jaci, o seu porte físico, a sua inteligência e a sua maturidade, que foi por isso também a fomos buscar, trazia as características individuais delas. Não são substituíveis, porque nenhuma atleta é substituível integralmente, mas tentamos, dentro da equipa e com uma conversa com o treinador, encontrar as soluções dentro do plantel. No ano passado, a Caroline Lima era a única estrangeira do plantel, brasileira. Agora tem também 3 norte-americanas. Os universitários dos Estados Unidos são um mercado claramente atrativo e com muito para explorar, porque dentro dos próprios universitários há divisões e há muitas equipas, muitas jogadoras, mas porque, aliás, podemos falar da Olivia Smith, a jogadora mais cara da história, que veio dos universitários também dos Estados Unidos, mas porquê agora, porquê estas jogadoras? Então, havia uma necessidade em termos físicos de termos características diferentes. As jogadoras americanas, em termos físicos, distinguem-se um bocadinho da nossa atleta portuguesa. São mais altas, mais fortes fisicamente, também em termos de cobertura daquilo que é o jogo, daquilo que é a parte mais técnica, também fazem diferença. Portanto, foi essa a necessidade, foi trazer principalmente características diferentes, atletas também fossem jovens, que também tivessem futuro, que também pudessem ter uma continuidade. Portanto, são atletas que saem todas de universitários e que também têm a ambição de ser profissionais e de poder crescer aqui. E lá está, é um mercado atrativo, é um mercado com muitas divisões, é um mercado em que há vários tipos de competições dentro de cada estado, dentro de cada universidade e dentro do foco que dão em cada universidade. Portanto, também estamos a explorá-lo. Acho que em Portugal também, lá está, dentro, a Olivia Smith não é a única, e existem outras que se destacam, mas que nós também queremos conseguir atacar por aí, perceber as nossas necessidades e o que é que conseguimos ir buscar a esse mercado que nos pode dar frutos no futuro. E como referimos também logo no início, houve várias jogadoras que saíram. Como foi o processo de seleção? Procurar as garantias, perceber as atletas que podem garantir dentro daquilo que o treinador pretende, mas daquilo que a estrutura também idealiza e perspectiva para o futuro, e perceber quem são as atletas que estarão ao nível na época seguinte para dar as respostas àquilo que será a competitividade. Acreditamos que eram estas e, portanto, estas ficaram. Agora, estão um patamar diferente. É uma segunda divisão, já tem uma competitividade distinta da terceira. Que desafios oferece, efetivamente, a segunda liga? É bem mais competitiva. Acho que acaba por começar um bocadinho atribulada pelas questões que nós sabemos, mas a segunda divisão é muito mais competitiva, traz um investimento muito diferente da terceira divisão, traz clubes já com alguma experiência no futebol feminino que estão há alguns anos para tentar subir divisão, outros clubes que desceram recentemente e que continuam com projetos sólidos, às vezes com menos investimento, mas com projetos sólidos. Portanto, são acima de tudo clubes que já estão há muitos anos na segunda divisão ou na primeira divisão e que nos obrigam também a ser melhores, e tem que existir essa gestão de expectativa por parte dos nossos adeptos, porque no fim acho que a partir de agora o futebol feminino eles vão ter que vê-lo desta forma, um jogo mais competitivo, mais organizado, em que provavelmente chegamos menos vezes à baliza, em que tem que existir mais rigor para fazer golo, e que se calhar as nossas 10 oportunidades que tínhamos na época passada e que só fazíamos 2 ou 3 ou 4, agora são reduzidas para 5 oportunidades e que temos que fazer no mínimo um golo para fazer a diferença. Por isso
Acho que a segunda divisão obriga a isso por toda... e também pelo filtro que também existe já na segunda divisão, não é? Porque já existem muito menos clubes e a partir do momento em que existe menos clubes também existe mais necessidade de ser competitivo. Mas o objetivo é a subida? O objetivo é a subida da divisão. E consegue garantir que pelo menos, o Futebol Clube do Porto estará pelo menos no apuramento de campeão? Sim, sem dúvida. Agora pergunto, a alternativa inicial a este projeto do Futebol Clube do Porto, que chegou a pensar-se também, ou a ponderar-se, era adquirir a licença de um clube da Primeira Liga e entrar logo no topo. Em retrospectiva, o que é que vos faz pensar ou ter a certeza que este foi o rumo certo? Assim, com esta atual administração, que foi a atual administração com quem eu trabalho, o objetivo foi sempre criar a equipa desde a terceira divisão e criar o projeto desde aí. Na minha ótica, acho que ninguém está arrependido e acho que este é o nosso caminho, este é o nosso processo, que o temos feito, conhecer as necessidades do futebol feminino, perceber como é que podemos crescer, o que é que podemos fazer de diferente de ano para ano. Portanto, acho que em retrospectiva está toda a gente muito satisfeita com aquilo que tem acontecido e com a forma como temos trabalhado. Como é que é a sinergia com a direção de André Vilas Boas? Como é que é toda essa colaboração? Fácil, porque tornam as nossas necessidades fáceis de responder. Ou seja, existe um querer de fazer crescer o projeto e evoluir num todo o futebol feminino, por isso é fácil de falar, agora é exigente, porque temos obrigações, somos o Futebol Clube do Porto, mas a forma como eles tentam responder a todas as necessidades da equipa técnica, das atletas, a forma como podemos fazer diferente, o que é que podemos fazer de diferente para criar impacto para a sociedade, para haver uma aposta no futebol feminino, tem sido fácil e bom e também muito, muito enriquecedor para mim em termos de experiência. E o que há de difícil? Trabalhar num todo, de conseguir também às vezes chegarmos todos a um consenso, e existe também muito isto nesta administração de ser discutível, porque não podemos ter todos a mesma opinião e é importante que não tenhamos todos a mesma opinião para conseguirmos evoluir e conseguir perceber onde é que podemos crescer, e esse acho também é um dos pontos mais positivos, às vezes difícil, porque existe a necessidade de colocar as pessoas em posições menos confortáveis, mas fazer estas questões e temos que trabalhar muito durante muitos dias a fio, conseguir resolver constrangimentos, encontrar soluções, mas temos todos uma atitude muito positiva no encontrar das soluções e eu acho que é o mais enriquecedor de tudo isto, porque é isso que o clube tenta. Existe um problema, vamos encontrar a solução e vamos seguir a bola para a frente. O objetivo, já assumido pela Joana, é subir à Primeira Liga. E depois? E depois logo veremos. Para já estamos focados nesta época desportiva, queremos subir de divisão, ainda temos esta primeira fase, temos a segunda que acreditamos que será muito mais competitiva, muito mais exigente e que o clube terá que estar à altura, e depois em função daquilo que atingirmos este ano pensaremos obviamente na próxima época desportiva, mas muito com os pés assentes na terra, de que não há investimentos desmedidos. Tem que haver uma metodologia e um acreditado projeto muito bem pensado para que depois possamos pensar a médio e longo prazo. Os adeptos aceitarão mais tarde, mais ainda numa competição em que está o grande rival, o Benfica, e num clube o grande rival é transversal a todas as modalidades, não é? Aceitarão qualquer objetivo que não o de ser campeão? Como é que será a comunicação com os adeptos no sentido dessa entrada gradual na Primeira Liga? O Futebol do Porto tenta em todas as competições para ganhar. Isso vai ser claro, seja o Benfica ou seja outro clube qualquer que estará na primeira divisão. Não nos podemos comprometer, e muito menos agora no momento em que estamos naquilo que vai ser a próxima época desportiva, mas obviamente quando o Futebol do Porto estiver na primeira divisão criará um plantel competitivo para fazer frente a qualquer adversário, tenham eles 10 anos de projeto e estando na primeira divisão, ou sejam eles 2 anos de projeto e estando na primeira divisão. Portanto, acho que daí nós vamos entrar sempre para ganhar e tentar atingir objetivos mais altos possíveis, mantendo os pés assentes na terra daquilo que será a realidade.
E as competições europeias são um objetivo para breve, pensando já numa subida à Primeira Liga para a próxima época? Sim, tendo em conta que o top 2 ou o top 3 poderá garantir essa qualificação, obviamente que o Futebol do Porto não pode pensar em subir à primeira divisão e não atingir esses lugares cimeiros, e que vamos trabalhar para que seja possível colocar o nome do Futebol do Porto no futebol feminino nas competições europeias. Ignorámos, por assim dizer, até agora, outra prova importante no panorama nacional, que é a Taça de Portugal. Aí, já esta época, podem também ter objetivos. Qual é, precisamente, o objetivo do Porto na Taça de Portugal? Primeiro é tentarmos atingir aquilo que atingimos o ano passado, ou seja, com base no exemplo, ir à eliminatória que fomos na época passada. E depois, em função daquilo que surgir, acreditamos que podemos começar a atingir eliminatórias com outra importância, mas o nosso foco irá ser sempre subir divisão e acreditar naquele projeto que temos para já em termos competitivos na segunda divisão. Qual é o vosso grande sonho daqui para a frente, mesmo que seja daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos? Obviamente que é colocar o nome do Futebol Clube do Porto, como acho que quando isso acontecer, que sermos campeões na Liga BPI, se ainda for Liga BPI, mas na primeira divisão feminina, será aquilo para aquilo que todos nós trabalhamos, sem nos escondermos. É para isso que nós trabalhamos, é isso que nós queremos, portanto é isso que os adeptos também exigem de nós, porque lá está, o Futebol Clube do Porto entra em qualquer competição para ganhar e para fazer a diferença. Mas queremos também, acima de tudo, criar condições na formação, atualmente, investir na formação para que possamos um dia também ter o exemplo, tenho que falar daqui que a Nazaré, que dá um rendimento ao clube e que se projeta para outra liga. Portanto, esse também será um dos nossos objetivos, que é formar atletas na nossa formação, fazê-las atingir a equipa sénior à feminina e depois fazer com que elas voem para outros patamares do futebol feminino. Ou seja, retorno desportivo e financeiro também. Sim. Eu não gosto muito de pegar no futebol masculino, porque este é um podcast de futebol feminino, mas gostavam então um dia de ver, temos agora o exemplo, Vitinha acabou de conquistar o 3º lugar na Bola de Ouro masculina, gostavam um dia então de ter uma Vitinha, por assim dizer, entre aspas, também na equipa feminina do Futebol Clube do Porto. Sim, sem dúvida, e por isso é que fazemos questão de investir tanto, e fizemos questão de investir tanto este ano em recursos humanos e na base da pirâmide, porque acreditamos que é aí que está o nosso futuro, é aí que está a nossa futura jogadora que fará, e futuras jogadoras que farão essa diferença. Não só colocar um Vitinha a disputar uma Bola de Ouro, mas colocar outras atletas na seleção nacional e criar-lhes vê-las erguer o troféu da Liga dos Campeões com outros clubes ou com o nosso clube. Portanto, será muito, muito nesse sentido, sim. E por que não com o Futebol Clube do Porto? Sim, com o Futebol Clube do Porto, e acho que ainda temos passos grandes para dar. O Futebol Clube do Porto, enquanto instituição, tem tentado investir muito na evolução do futebol feminino a todos os níveis, e se formos a ver, nós estamos no top 10 temos no top 10 os 4 jogos com mais assistências no futebol feminino, e fizemos isto só numa época, temos 3 com o Futebol Clube do Porto e 1 com a Seleção Nacional no Estado de Aragão, mas também apelamos um bocadinho a que todas as instituições sintam esta responsabilidade deste desenvolvimento, e que assumam que isto é um papel de todos nós, que não podemos ver o futebol feminino só como futebol de recreação em todos os patamares. Nós temos que começar a ver o futebol feminino como o futebol de competição, e que o futebol é um direito que as mulheres têm, mas elas também têm o dever depois de fazer valer esse compromisso e essa responsabilidade, mas é deixar essa nota de que nós estamos a trabalhar, nós estamos a investir, mas também apelamos a que todas as instituições assumam as suas responsabilidades e que isto corra de forma melhor e mais organizada, com mais planeamento, para que os clubes também possam ter outras condições nas próximas épocas desportivas. Já agora, falando nos adeptos, também chamar os adeptos cada vez mais à equipa feminina, é um caminho sustentado que pretendem
ter cada vez mais adeptos. Sim, e a resposta é super positiva. No mini-estádio nós temos sempre cerca de 600, 700 pessoas a ver um jogo de futebol feminino. Isto não acontece em mais nenhum clube, nem na Liga BPI. Portanto, os adeptos são um dos pontos principais do nosso sucesso. Acreditam muito neste projeto, querem muito que este projeto dê certo, e esse querer muito também nos passa muita responsabilidade e obriga-nos a fazer um trabalho melhor cada dia. Espero que se mantenham assim, exigentes, e que nos acompanhem nesta jornada, que este ano vai ser competitiva e difícil, mas que continuem a ser exigentes connosco para nós conseguirmos corresponder às expectativas deles. E mais idas ao Dragão? Chegar aos 50 mil? Esperemos. Não tem que ser uma ambição para já, percebendo também a realidade, mas conseguir atingir 14 mil adeptos ou 15 mil adeptos, como fizemos nos últimos 2 jogos, é um ponto muito positivo e completamente desfasado da realidade que nós conhecemos no futebol feminino. Portanto, acho que eles têm mais do que correspondido e espero que assim continuem. Muito bem. Joana, obrigada pela presença. Obrigada. E assim termina aqui mais um episódio do Olha a Bola Maria. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas habituais de podcast e em rr.pt. E aqui estaremos para mais um episódio em breve do podcast de futebol feminino da Renascença. Até à próxima.